Depois da gravação. Então, vamos lá, retomando, né, a definição dada aí pelo Adriano, perdão, de que um algoritmo vem a ser o quê, então? Né? Uma sequência de passos, um passo a passo, para a gente resolver um problema. Então, nessa definição, a gente já pode tirar alguns elementos importantes, né? A gente sempre está elaborando algum algoritmo, seja computacional ou até mesmo um algoritmo para a vida, para resolver algum problema, tudo bem? Para executar alguma tarefa. Então, a gente tem que esse algoritmo é uma sequência de instruções, daí instruções aqui no ambiente computacional. Essas instruções são organizadas de uma forma lógica, tudo bem? A gente vai ver que em alguns momentos tem um passo que pode ser dependente de algum outro. Então, é preciso que primeiro um seja executado para depois, na sequência, outro ser executado para fazer sentido. E essa sequência de instruções ela é executada para alguma função, alguma tarefa, ou ainda para a resolução de algum problema. Tudo bem? Além disso, quando a gente pensa em algoritmo, nós precisamos pensar também que essa sequência é finita. Certo? Então, a gente tem a definição de um conjunto finito de instruções e essas instruções precisam ser bem determinadas. Por que esse bem determinada? É importante que a gente tire qualquer ambiguidade, tudo bem? Para que a gente consiga, de fato, chegar na solução prevista, na solução do problema que a gente quer resolver. Tem até uma definição dada por Forbelloni, né? Que um algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Tudo bem? Então, vocês veem que antes da gente começar a pensar nessa estruturação lógica do nosso algoritmo, a gente precisa ter um entendimento muito claro e bem específico do nosso objetivo. Ou seja, eu estou saindo com, por exemplo, um tratamento de um conjunto de dados. Onde que eu quero chegar com esses dados? Qual a informação que eu quero gerar? A partir disso, a gente começa a estruturar, então, o nosso algoritmo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Não? Maravilha, então. Deixa eu só fazer o seguinte, professor Argemiro, acho que o senhor que está como apresentador, eu vou me tornar aqui, porque senão eu não consigo passar agora veio, a apresentação. Então, vamos para o próximo. Bem, ainda sobre algoritmos, né? Onde que eles são utilizados? Então, eles são empregados para resolver problemas específicos. De novo, olha essa palavrinha específico aqui. Se eu tenho um problema muito grande e ele abrange várias soluções, precisa gerar várias informações, é interessante que a gente consiga dividir esse problema em problemas específicos menores para que a gente consiga atingir o nosso alvo, né? Para que consiga, de fato, resolver esse problema. Ele pode se tornar complexo, dependendo dos casos englobados, ou seja, se eu tenho a necessidade de gerar várias informações, ele vai se tornando mais complexo, porque eu preciso de várias manipulações para tratar o caso como um todo, ok? E podem apresentar menor ou maior complexidade. Aí isso depende do contexto de aplicação e do problema que a gente está se propondo a resolver. Além disso, daí se vocês vão ver assim de uma forma bem clara em APO também, os algoritmos eles podem ser representados de várias formas. E a gente tem basicamente três. Eu posso utilizar fluxogramas para representação. Os fluxogramas, eles utilizam gráficos, né, de uma forma mais ilustrativa, a sequência de passos utilizados para resolver um problema. Além disso, nós temos também uma outra opção para a representação desses algoritmos, que é de forma textual. Mas ainda nós não estamos considerando a codificação em si, porque a gente pode utilizar a nossa linguagem natural, ou seja, eu posso descrever através do português, que é a nossa língua nativa, uma sequência de passos para resolver alguma coisa. Tudo bem? E por fim, nós aí agora entramos mesmo na codificação, né? Nós podemos utilizar uma linguagem de programação específica, e essa linguagem de programação, por que precisa ser específica, né? Para a gente saber qual que é o conjunto de recursos, quais são as ferramentas, qual é o tipo de codificação que a gente utiliza, né? Que a gente emprega para resolver esse problema. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Maravilha.
Maravilha, Tami. A gente está falando de uma forma muito abstrata, né? A gente já vai ver alguns casos específicos para fazer um pouco mais de sentido para a gente. Bem, então a gente viu os algoritmos, o que vem a ser, é uma sequência de passos, como que a gente estrutura, mas no caso da nossa linguagem, perdão, da nossa disciplina, nós vamos utilizar especificadamente a linguagem C, ou seja, os recursos dessa linguagem para resolver os nossos problemas. Tudo bem? Nós poderíamos, por exemplo, ter escolhido uma outra linguagem, Python, Java, PHP, qualquer outra linguagem para começar nesse universo da programação. Tudo bem? A linguagem escolhida aqui no nosso caso foi a linguagem C. Bem, considerando que nós vamos trabalhar com essa linguagem, é necessário que a gente conheça quais são os comandos disponíveis na linguagem e, além disso, qual que é a sintaxe definida na linguagem também. Por exemplo, linguagem C utiliza ou não ponto e vírgula para terminar os comandos? Nesse caso, ela utiliza. Se a gente tivesse em Python, por exemplo, não teríamos a necessidade da utilização do ponto e vírgula. Então, é necessário, além de a gente começar a fazer esse exercício de estruturação da lógica, conhecer também os recursos da linguagem que vai ser empregada na solução, na resolução do nosso problema, para utilizar de forma adequada. Tudo bem? Além disso, ainda sobre a linguagem C, a gente tem que ela utiliza uns tipos bem definidos, a gente vai ver quais são esses tipos também, e nós temos algumas funções já prontas em bibliotecas da própria linguagem. Tudo bem? Além disso, a gente até viu isso semana passada, além das bibliotecas que já são definidas na linguagem, né, a gente já tem um arcabouço de ferramentas ali naquelas bibliotecas, a linguagem permite também que a gente crie as nossas próprias bibliotecas com o nosso conjunto de funções. Então, a gente pode criar novas bibliotecas. A linguagem C, ela é considerada, né, está dentro do paradigma estruturado. Vocês vão ver no decorrer do curso que não existe apenas linguagens estruturadas. Existe, por exemplo, linguagens orientadas a objetos, tem agora as linguagens funcionais também, mas a gente vai vendo isso passo a passo. Tudo bem? E além disso, é uma linguagem de alto nível. O que significa, né, ser considerada, minha linguagem C é considerada de alto nível? A gente não precisa se preocupar com as interações mais básicas a nível de hardware. Por exemplo, quando a gente armazena um dado dentro do nosso programa para manipulação, eu não preciso ter ao certo qual é a localização exata na memória daquele dado. Eu posso dar um codinome para aquele segmento de memória, que é isso que a gente faz. A gente dá um nome e, através desse nome, eu posso colocar um dado, eu posso buscar um dado, eu posso manipular um dado. Tudo bem? Então, todas essas questões, essas operações que acontecem a nível de hardware, fica meio que invisível para a gente, como programador. Por isso, chamada de alto nível. Tudo bem? E, por fim, né, nós temos que o código-fonte de programas gerados utilizando a linguagem C tem a terminação .c. Vocês vão ver que tem outra terminação também, que às vezes confunde a gente, que é o CPP, é o de C++. Tudo bem? É uma outra variação, na verdade, é uma linguagem criada a partir da linguagem C, mas aí a gente tem um outro contexto, um outro conjunto de comandos. Tudo bem? Até aqui? Maravilha, obrigada, Lucas. Bem, ainda sobre a linguagem C, a gente já vai ver de forma mais prática, pessoal, só fazer uma introdução com vocês aqui, né? A linguagem C, ela é capaz de realizar alterações diretas no hardware. De novo, como é uma linguagem de alto nível, a gente não precisa se preocupar com a alocação, como, por exemplo, como que vai ser feita a manipulação, ou se eu quiser, por exemplo, fazer uma cópia de dado, eu não preciso me preocupar com isso. Já tem os operadores feitos, né, já definidos para a gente fazer essas operações. Então, ela é capaz de... tem um controle de máquina, alteração do núcleo de sistema operacional, por exemplo, né, as distribuições de Linux, que a gente pode utilizar a linguagem C para fazer algumas modificações, sistemas embarcados também. Tudo bem esses sistemas embarcados para vocês, essa expressão? Os nossos eletrodomésticos, né, que estão cada vez mais inteligentes.
A gente precisa de uma linguagem robusta, que consiga fazer as operações, mas que não seja pesado. Então, a linguagem C pode ser utilizada nesse contexto também. E também sistemas de tempo real. Tudo bem? A linguagem é extremamente básica, apesar de ser uma linguagem de alto nível, e dispõe de diversas bibliotecas para utilização. Essa questão de utilização de bibliotecas, daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês. O que vem a ser, qual que é a funcionalidade, quais as funções que estão definidas aqui dentro. Tudo bem? De uma forma geral, as bibliotecas, elas fornecem para a gente um conjunto de funções, cada função especificando uma ação, um comportamento diferente, tudo bem? Sem que a gente precise, de fato, definir aquela função, então a gente só utiliza. Então é bastante interessante, né? Ao invés da gente ficar sempre reinventando a roda, eu posso utilizar bibliotecas feitas por outras pessoas, preparadas e elaboradas por outros programadores, e utilizar nos nossos programas. Aí vocês vão ver, a gente vai utilizar, às vezes, sem perceber essas bibliotecas e as funções definidas dentro delas. Bem, eu não vou ficar presa nos slides aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador, que a gente já vai mexendo no CodeBlocks, tudo bem? Como a gente falou com vocês na semana passada, a gente vai utilizar o CodeBlocks como ambiente de desenvolvimento com a linguagem C. Deixa eu só ver se... Tá. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Não vou compartilhar minha tela inteira, não. Vou compartilhar só a janela do aplicativo, que eu acho que é mais fácil. Todo mundo vê o ambiente do CodeBlocks? Maravilha. Olha só. Para quem já conseguiu instalar o CodeBlocks, então essa é a carinha dele, né? Se vocês abrirem pela primeira vez, vai ser essa janelinha que vai ser apresentada para vocês. Novamente, se vocês quiserem utilizar qualquer outro ambiente para programar, não tem problema. Tem até compiladores online, depois eu mostro para vocês também. E aí, a gente olha essa tela, pode ficar assustada, não sei por onde eu começo, né? Então, olha só, a gente vai ver aqui como que a gente começa. Primeira coisa que eu preciso, então, fazer quando vou começar a programar em C, é criar um novo arquivo de código-fonte. E como que eu faço isso? Eu só vou fechar essa telinha inicial de boas-vindas. Posso fazer de duas formas diferentes. Eu posso vir aqui em File, New, e eu posso criar um arquivo vazio, meu empty file. Tudo bem? Quando eu clico nessa opção, é mostrado para mim, então, abre uma nova abinha aqui, não está salvo ainda, e eu tenho um arquivo em branco. Tudo bem? Uma outra forma de fazer a mesma coisa é utilizando esse primeiro íconezinho aqui, que é uma folhinha em branco com um maisinho amarelo. Tudo bem? Na minha barra de ferramentas. Posso clicar nele e ele já fornece para mim essa opção de criar um novo arquivo vazio, empty file. Conforme a gente vai criando novos arquivos para codificar, se vocês derem uma olhadinha aqui no meu ambiente, né, na minha área de trabalho, eu já tenho 2 arquivos diferentes aqui criados. Tudo bem? Então, ele vai criando abas diferentes conforme eu vou criando ou então abrindo arquivos para codificação. Tudo bem? Então, tem o Untitled 1 e o Untitled 2. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me parem e a gente vê a dúvida de vocês. Mas ainda... Ô, Joyce. Oi. Tem um botãozinho à direita aqui que fica na tela cheia e fica mais fácil para visualizar. Se os alunos clicarem aí bem do lado direito ali. Tá, até do ladinho, né, da área que está sendo projetado para vocês. Vocês conseguiram identificar, encontrar o botãozinho? Que de repente fique mais fácil para vocês mesmo. Tá dando para Fica no meio da tela, bem à direita. Maravilha. Tô com a tela cheia aqui. Ai, que bom, Adriano. E se tiver algum problema de tamanho de letra, alguma coisa, vocês me avisam também que eu aumento aqui. Tá bem? Então, continuando, pessoal. A gente criou um arquivo de código-fonte, né? Um novo arquivo de código-fonte. Na verdade, até 2 aqui, né? De formas diferentes. Mas ainda fica a questão, nossa, o que eu faço agora, né? Tem um arquivo em branco. Se a gente começar a escrever qualquer coisa aqui,
ele aceita, ainda fica com esse risquinho vermelho porque não está identificando. O que eu faço? Primeira coisa que a gente vai fazer. Para que o nosso arquivo comece de fato a identificar os nossos comandos e associando com a linguagem apropriada, que nesse caso é a linguagem C, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar esse arquivo. Tudo bem? Porque através da extensão dele ele consegue identificar qual é o conjunto de comandos que vai trabalhar. Então, vou clicar aqui nesse meu disquetinho, né? Não sei nem se vocês sabem o que é um disquete, porque, né, coisas de outros tempos. E eu vou dar o meu nome de aula, hoje é dia 5/11, só para eu ter um controle. Eu tenho a extensão .c. Tudo bem? Vou salvar aqui. Se vocês perceberem, o nome da minha abinha mudou, com o nome que eu defini para ele ali, para salvar o arquivo. Mas ainda não tenho nada no meu arquivo. Tudo bem? Aí vem o primeiro ponto que a gente precisa se atentar quando programando em linguagem C. Todos os programas em linguagem C, eles seguem uma estrutura padrão. Que eu tenho, então, basicamente, 4 pontos aqui. Vou até colocar para vocês. Ó, o primeiro, eu tenho que definir as bibliotecas que eu vou utilizar. Por que isso, Joyce? Por que eu preciso de bibliotecas? Porque é através das bibliotecas que eu consigo, na verdade, utilizar as minhas funções. A gente vai ver quais bibliotecas que a gente tem disponível. Depois disso, como um segundo passo, eu preciso definir e especificar a minha função principal. A gente vai ver que dentro da linguagem C e dentro de um mesmo arquivo eu posso ter várias funções. Principal não, principal. E por que, na verdade, que eu preciso de uma função principal? Imaginem o seguinte, pessoal. Imagine que eu tenho um conjunto de 10 funções diferentes. Então, eu tenho a função A, B, C e assim por diante. Como que o meu programa vai saber a partir de qual função que ele começa a executar o meu programa? Fica confuso, não fica? Vocês concordam comigo que ele pode começar da A, ou ele pode começar da B, e assim por diante? Então, como uma especificação geral desse meu programa, desse meu código-fonte, eu tenho sempre a minha função principal, que é a minha função main, se a gente fizer a tradução do inglês, né, o principal, e é sempre através da main que a minha execução começa. Tudo bem? Defino a função principal, e na verdade são 3 pontos, né? E depois eu tenho a finalização da função principal, dessa minha função principal. Tudo bem? Só que vocês verificaram, se eu colocar para rodar aqui, já mostro para vocês como, não vai acontecer nada, na verdade vai dar erro. Por quê? A linguagem que eu estou utilizando, que nesse caso é o português, através de uma certa estrutura de tópicos aqui, ele não consegue reconhecer. Não são comandos que ele consegue entender o que ele precisa fazer. Tudo bem? Então, a gente precisa fazer o quê? Fazer uma tradução. A gente vai utilizar uma tradução para comandos da linguagem C que podem ser executados. Ok? Até aqui tudo bem? Esse comecinho é um pouco assustador às vezes, quando a gente não viu nenhum tipo de programação ainda, mas vai ficando mais natural com o tempo. Tudo bem? Então, olha só, né? Já vou colocando alguns dadozinhos aqui para vocês. Quando a gente quer, dentro do nosso programa, desconsiderar alguma linha, por exemplo, eu quero fazer um comentário do que eu estou fazendo naquele momento. Eu posso utilizar, no começo da linha, o barra. Se vocês perceberem, olha, sem o barra, ele está todo coloridinho. Quando eu coloco barra, ele fica até em cinza. O que vem a ser essa codificação de barra, né? Essas 2 barras em sequência? Eu estou dizendo que dentro dessa minha codificação, do meu arquivo de código-fonte, é para desconsiderar essa linha. Essa linha, na execução, não vai ser considerada. Tudo bem? A gente vai ver que existem boas práticas de programação e é interessante a gente comentar todo o nosso código. Por quê? Vamos supor que o Adriano fez um programa. Aí eu pego o programa dele e vou tentar encontrar algum erro ou então eu vou fazer alguma modificação. Só que toda a lógica, a estruturação lógica saiu da cabeça do Adriano. Pode ficar um pouco confuso para mim. Se ele me ajudar e colocar comentário do que ele está fazendo naquele momento, facilita para outro programador pegar aquele código
e manipular, fazer qualquer alteração. Tudo bem? No caso, eu vou utilizar o comentário para deixar indicado para vocês o que a gente está fazendo no momento. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Eu disse para vocês que o primeiro passo, né, a primeira definição que a gente precisa fazer no arquivo de código-fonte em linguagem C é adicionar as bibliotecas. Mas aí vem a dúvida, como que eu faço isso? Muito simples. Para a gente adicionar qualquer biblioteca, eu vou utilizar o comandinho que é o tralha, né, ou o hashtag include. Tudo bem? Vocês vão ver que todos os nossos programas vão começar assim. Então, tem lá o include. Só que essa inclusão, né, o include, é para incluir uma biblioteca, pode ser utilizado para adicionar qualquer biblioteca. Tudo bem? O nome dessa biblioteca vem sempre entre menor e maior. A gente vai ver que uma das bibliotecas que a gente acaba utilizando sempre é a biblioteca std.io ou stdio.h. Tudo bem? Pessoal, tô achando que essa letra tá pequena, tá dando para todo mundo enxergar? Eu tô enxergando, professora, normal. E olha, enxergo ruim, hein? Então tá bom. Tá normal, tá tranquilo. Maravilha, obrigada, Lucas, obrigada, Adriano. Caso vocês sintam alguma dificuldade, eu aumento aqui sem problema nenhum. Então, continuando. Ai, Joyce, mas além dessa biblioteca, eu quero utilizar as ferramentas, as funções de outra. Não tem problema. Na sequência, eu posso colocar aqui um include, entre menor e maior. Uma outra que a gente vai utilizar bastante, stdlib.h. Tudo bem? Se eu for utilizar comandos de 10 bibliotecas diferentes, não tem problema, eu vou fazer o include. Daqui vai vir a minha biblioteca. Vocês vão ver que sempre tem essa terminação .h, né? Depois, na sequência, eu faço o include aqui, include de uma outra biblioteca, .h, e assim por diante. Eu posso fazer uma inclusão aqui de quantas bibliotecas forem necessárias. Tudo bem? Por enquanto, eu vou deixar uma bibliotecazinha só. Na verdade, eu vou deixar duas para mostrar para vocês. Essa primeira biblioteca, né? E daí vocês podem perguntar para mim, nossa, Joyce, mas beleza. Se eu for incluir biblioteca, eu utilizo o include. O nome da biblioteca vem entre menor e maior. Mas e esse nome, né? Como que eu vou saber disso? Pessoal, o Google tá aí para ajudar a gente, né? Mas vocês vão ver que algumas vão ficar na cabeça da gente, porque a gente vai utilizar demais. Que é o exemplo dessa stdio.h. O que essa biblioteca fornece para mim de recurso? Vou colocar como comentário aqui também. São os recursos de entrada e saída. Ou seja, se eu quiser fazer uma operação de entrada de dados, que pode ser resumido, por exemplo, o usuário digita algum dado, eu pego esse dado para o meio digital, para o nosso programa, ou então eu quero apresentar um dado no monitor para o meu usuário. As funções estão definidas nessa biblioteca, que é uma biblioteca padrão, standard, input, output. Biblioteca padrão do sistema de entrada e saída. Tudo bem? E essa minha stdlib é uma biblioteca padrão também para chamadas do sistema. Chamadas ao sistema. Por exemplo, se eu quiser limpar os dados do console de saída, que eu já vou mostrar para vocês também, é através dela que eu consigo fazer a chamada ao sistema. Se eu quiser parar a tela em algum momento, né, para o usuário precisa digitar, teclar alguma coisa para continuar a execução, é através dela também. Tudo bem? Tem até uma outra, vou colocar aqui também, que é a math.h. É a biblioteca para operações aritméticas. A gente vai ver que, por exemplo, as funções de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto de divisão também, ela não precisa incluir nenhuma biblioteca diferente. Tudo bem? Mas, se eu quiser fazer potência, raiz, calcular seno, cosseno, tangente, piso de valor, teto de valor, tem essa biblioteca específica, que é a minha biblioteca de conjunto de ferramentas, de comandos, para fazer operações matemáticas, e é justamente essa minha math.h. Tudo bem até aqui?
Tá claro para vocês o porquê da gente precisar dessa inclusão de bibliotecas? Na verdade, pessoal, se a gente for trazer assim, fazer um paralelo, né, uma metáfora aí com o nosso mundo, é a mesma coisa se eu começasse a falar com vocês aqui em inglês, sem antes eu falar para vocês que estou utilizando o conjunto de palavras dessa outra língua. Tudo bem? Então eu preciso primeiro avisar, olha gente, muda o botãozinho aí para vocês me entenderem em inglês agora, para eu começar a falar com vocês. Ou ainda por padrão, né? Olha, a gente vai se comunicar aqui através do português. Então, as palavras, vocês conseguem entender o que eu estou falando. Eu espero, né? Tudo bem? É a mesma coisa na linguagem. Estou dizendo, olha, eu vou utilizar esse conjunto de comandos. E esse conjunto de comandos está definido dentro da biblioteca stdio.h ou então dentro da biblioteca math.h. Então, a primeira coisa que eu falo é defino. Qual é o dialeto que eu vou usar? É esse. Tudo bem? Na sequência, então a gente já tem as bibliotecas e agora eu preciso definir essa minha função principal. Como que eu defino essa minha função principal? Aí é um detalhezinho que vai ficar um pouquinho estranho para vocês, mas a gente já vê o que significa tudo isso. A minha função principal, a minha função main, é definida no seguinte modo. Então, eu tenho int, main, abre e fecha parênteses, e depois eu preciso definir o abre chaves, ele já até fecha para mim, e eu vou jogar para baixo. Isso é uma função, tudo bem? Toda função, ela tem uma mesma carinha, apesar de poder ser diferentes, né? O que significa esse int main lá aqui? Eu estou dizendo que é a minha função principal, então o nome obrigatoriamente é main, pessoal. Cuidado, porque se eu trocar alguma letrinha aqui, sem querer, escrevi o main aqui. Vai dar problema, porque ele não identifica como sendo a função principal. Tem que ser o main. Tudo bem? Então, esse main é o nome da minha função, que nesse caso identifica a função principal. Esse meu int indica para mim que depois da minha função ser executada, que vai ser tudo que vai estar dentro dessas chaves, ele pode ou não, né, retornar um inteiro aqui. E justamente por conta desse inteiro, a finalização da minha função principal fica como return 0. Tudo bem? Olha só. Essa definição de função, a gente vai ver que a gente pode elaborar outras funções diferentes da função principal, está previsto na nossa ementa. Agora, eu vou pedir para vocês acreditarem em mim. Tudo bem? Para quem tiver curiosidade, procurem como que funciona uma função, como que a gente define uma função. Tudo bem? A gente não tem um arcabouço ainda de conhecimento, a gente não tem ainda muitas ferramentas para vocês verem exatamente como é que está funcionando isso. Mas de uma forma geral eu tenho uma função que tem o nome de main, que define a função principal. Ela pode retornar um inteiro depois de ser executada e por conta desse inteiro eu tenho esse return 0. Tudo bem? Por que 0? A função não precisa retornar um inteiro e 0 é inteiro. Se eu mudar aqui para 1, ele funciona do mesmo jeito, porque 1 continua sendo inteiro. Tudo bem até aqui? Vou até copiar isso daqui e colocar ali no meu return 1 ou return 0, para vocês identificarem que é a nossa finalização. Finalização da minha função principal. Tudo bem? Outro detalhe importante. Quando a gente está codificando, todo parênteses que é aberto precisa ser fechado. Aqui eu já tenho, né, na sequência, abri e fechei. Além disso, toda chave que é aberta precisa ser fechada. Nesse caso da minha função, esse meu abre chaves, fecha chaves, ele vai delimitar quais são os comandos que vão ser executados na minha função principal. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Maravilha. Certo? Então, tá salvo aqui, maravilha. Então, olha só. Bem, a gente já definiu a nossa estrutura básica do nosso programa, só que a gente não fez nada ainda, né? A gente não saiu resolvendo nenhum problema ainda. Antes
antes da gente começar a conversar da estruturação de um algoritmo, quero mostrar para vocês esses 3 botõezinhos aqui em cima. Eu tenho a minha engrenagem amarela, depois eu tenho essa minha setinha verde e depois eu tenho uma combinação dos dois. Se eu só posicionar o mouse em cima dele, olha só, da minha engrenagem amarela, eu tenho o build. O que faz esse botãozinho? Ele constrói, na verdade ele faz 2 coisas, né? Primeiro, ele vai andar linha a linha na sua codificação para verificar se não tem nenhum erro. E se ele consegue entender todos os comandos. Tudo bem? Se não tiver nenhum erro, ele vai construir o que vai ser o nosso executável. Tudo bem? O executável, na verdade, é o programa que realmente realiza essa interação com o usuário. Tudo bem? Na sequência, eu tenho o meu botãozinho verde, né, minha setinha verde, que é o Run, que vai ser para executar o meu programa. Então, primeiro eu verifiquei se tem erro. Se não tiver erro, ele constrói e na sequência eu posso executar. Tudo bem? E esse meu terceiro botãozinho, ele faz as 2 operações. Ele já verifica se não tem erro. Se não tem erro, ele constrói. E se ele conseguiu construir, ele já executa. Ok? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece, né? Vou clicar aqui primeiro para construir. Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Se a gente olhar aqui embaixo, que é até interessante que vocês sempre olhem aqui, porque qualquer erro, qualquer problema que ele encontra, ele apresenta uma mensagem aqui embaixo. Tudo bem? Ele está dizendo para mim, olha, ele está tentando construir o meu arquivo e depois ele conseguiu construir, né? A construção foi finalizada, eu tenho 0 erros, 0 avisos e ele conseguiu fazer isso em 0 minutos e 0 segundos. Deixa eu só mostrar um detalhezinho para vocês que pode acontecer de erro, né? Fui digitar e digitei errado. Deixa eu colocar para construir para vocês verem. Olha só que já tem uma carinha diferente ali. Ele tá dando para mim, olha, tem um erro. Eu não tô conseguindo, né? Eu tenho um retorno aqui e, na verdade, ele não tá conseguindo o quê? Identificar uma função principal no meu arquivo. Tudo bem? Outro erro que poderia acontecer. Vamos supor que na escrita da minha biblioteca, do nome da biblioteca, eu troquei também as letras. Ao invés de colocar o meu stdio.h, eu coloquei um stdoi ali, né? .h. Se eu colocar para rodar, ele está dando problema. Olha só, ele deu um erro fatal, identificou a linha para mim também. Tem até um triangulinho, um retângulozinho vermelho aqui indicando a linha de erro. E ele está dizendo, olha, o arquivo ou o diretório é inexistente. Por quê? Ele tenta buscar nas bibliotecas padrões dele e ele não consegue identificar nenhuma com esse nome. Aí eu olho ali, nossa, peraí, eu escrevi errado. Opa, escrevi errado de novo, né? Agora sim tá certo. Se eu colocar para executar, não, para construir, ele construiu sem problema nenhum. Tudo bem? Como ele construiu sem problema, eu posso executar agora. Olha só essa telinha preta feia, né? Que a gente não tem recurso gráfico nenhum. Mas por enquanto a gente vai trabalhar nesse formato. O que ele está dizendo aqui para mim também? Não encontrou erro, conseguiu construir o programa, só que não tem nenhuma interação com o usuário. Eu não apresentei mensagem, eu não pedi dado de entrada. Então, o que eu tenho de informação aqui? Olha, a sua função foi executada. Tudo bem? O final dela, ou seja, como não tinha nada para eu fazer, eu só estou dizendo para você, olha, o tempo de execução foi esse, ele retornou, né, o 1 aqui, e se eu digitar qualquer coisa, ele já vai fechar para mim essa janelinha. Tudo bem? E eu tenho a opção de fazer as 2 coisas juntas, né? Ele já verifica, constrói e executa. Deixa eu voltar para ver se vocês... Ai, do Run não tá aparecendo. Obrigada, Vinícius. Aí agora eu tenho que compartilhar a tela mesmo com vocês. Pronto, deixa eu voltar ali para mostrar para vocês. O primeiro, né? Aqui, para ser construído. Então, ele construiu, mas aparentemente não aconteceu nada, mas aconteceu sim. Ele não retornou nenhum erro para mim. Na sequência, se a gente executar, aí tem a minha telinha preta aqui do console.
Tudo bem? Não aconteceu nada, ele só deu uma mensagem dizendo que ele conseguiu executar, o tempo de execução, e eu posso pressionar Enter para continuar. Como não tem mais nada depois disso, ele encerra. E também a terceira opção, que é já fazer as duas operações junto. Compila, né, que ele faz a verificação, constrói e executa. Tudo bem até aqui? Agora apareceu para vocês? Sim, agora sim. Maravilha, obrigada, Adriana. Tá, então agora que a gente começa a pensar nos algoritmos, né? A gente já viu a estrutura básica. Tá, antes da gente ir para o CodeBlocks, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Quando vocês levantam, eu acabei de acordar, né? Fui dormir no dia anterior, acordei. Vocês seguem algum algoritmo, alguma sequência de passos nesse processo de levantar para um novo dia? Para vocês conversarem comigo, eu não ficar falando sozinha aqui. Levanta, escova os dentes, se arruma, vai trabalhar. Geralmente é assim. Geralmente é assim, então tem um certo... Você percebeu, Adriano, que na verdade você tem um algoritmo, né? Então, uma certa rotina, né? É a nossa rotina, que na verdade é um algoritmo. Então eu levanto, escovo meus dentes, né? Uso o banheiro, vou me trocar. Alguns, não sei, eu vou pentear o cabelo, ou vou passar uma maquiagem. Não tá precisando, a gente não sai de casa, né? A Tami falou pra gente que a gente já faz tudo no automático, mas mesmo no automático, Tami, aí que a gente segue o algoritmo à risca, porque a gente faz no automático. Você levanta sem perceber, você já vai pro banheiro até meio dormindo ainda, já escova os dentes, aí dá uma acordada, né, lava o rosto. Só que, se eu perguntar, por exemplo, pra Tami e pro Adriano, pode ser que eles sigam passos diferentes. Né? O Adriano falou que ele levanta, vai, escova os dentes, aí já vai se arrumar e vai pro trabalho. A Tami pode, por exemplo, eu levanto, não sei, dou uma esticada na cama, dou uma andada pela casa, aí vou ao banheiro, vou escovar meus dentes, aí depois, não sei, saio, já coloco uma água para fazer um café. Se a gente for perceber, no final das contas, né, tanto no processo do Adriano como o que eu assumi, Tami, que é o seu processo, a gente pode ter como final, como resultado dessa operação de acordar e se arrumar, o mesmo resultado. Mas vocês percebem que a gente pode ter formas diferentes para encontrar o mesmo resultado? Percebem isso? Cada um faz de um jeito, mas o resultado é o mesmo. O resultado final é conseguir dinheiro para pagar as contas. É o que a gente espera, né, Adriano? E espero que esteja dando certo para todos nós. Exatamente. Então a gente consegue o resultado. Olha, no caso, o Adriano foi até um pouquinho mais longe que a gente, né? Eu tava pensando só no resultado final de sair para trabalhar. Mas aí é lá no final, além do trabalho, a gente para conseguir dinheiro para pagar as contas e viver bem de uma forma confortável, né? Então a gente tem, nisso ainda, Adriano, a gente pode pensar, então, se o resultado é eu ganhar o dinheirinho para eu pagar minhas contas e viver bem, daí a gente pode ter um tanto de algoritmo diferente, certo? Mesmo dentro da nossa, da profissão de programador, de profissionais da computação, da informática, tem gente que vai gerenciar projetos, tem gente que vai programar em C, tem gente que vai programar em Java, tem gente que vai programar em PHP, tem gente que vai trabalhar com, por exemplo, definição de tela, interface de interação com o usuário. Então, são várias formas, só que o produto final, o resultado final é o mesmo. Tudo bem? Isso é aplicável nos nossos algoritmos computacionais. Eu posso, por exemplo, querer apresentar para o meu usuário de uma forma básica. Eu quero saber o resultado de A mais B. Só que eu posso pensar na formulação dessa solução de um jeito. Quando o Adriano vai fazer o programa dele, ele vai falar, não pensei desse jeito não, Joyce. Eu pensei de um jeito diferente. Tá errado? Não tá. Pode estar, mas não necessariamente. Tudo bem? Eu só preciso ter em mente o quê? Os meus passos estão bem definidos para resolver o problema? Vamos pensar nisso juntos? Se eu quiser fazer justamente isso, eu quero a soma, eu quero um valor x e y e depois eu quero apresentar a soma disso.
Por exemplo, se os valores forem 1 e 2, eu quero resultar no valor 3, que é a soma dos dois. Se for 10 e 50, tenho que retornar 60. Vocês conseguem me dizer qual que é o algoritmo que eu posso elaborar, um dos algoritmos que eu posso elaborar para fazer isso? O que eu faço primeiro? Para eu somar dois valores e dar o resultado da soma, o que eu preciso? Quais são as interações? O que eu faço? Eu vou só falar para vocês, olha, eu tive um pressentimento que a soma dos valores é 7. Aí a Jaqueline colocou pra gente, a gente precisa da entrada dos dois valores. Para eu somar dois valores, eu preciso ter os dois valores. Então, antes de eu pensar em como eu faço a operação e em qual operação eu faço, eu já sei, olha, eu preciso de dois valores, certo? É o suficiente só falar, olha, eu preciso da entrada de dois valores. O primeiro passo tá aí, né? Então, preciso da entrada dos dois valores. E depois? A operação de soma. Então, tem os dois valores, então eu preciso da entrada dos dois valores e depois eu preciso realizar a operação da soma. Como uma terceira opção, né? O terceiro passo da sequência, o que eu preciso? Tenho os dois valores, faço a operação e O resultado. o resultado. Obrigado, Lucas. Que é a saída, exatamente, que daí condizendo com o que a Tami colocou pra gente. Eu vou voltar um pouquinho no Code Blocks. Não vou voltar no Code Blocks, não. Vou colocar aqui. Não vou conseguir escrever. Vamos pro Code Blocks mesmo. Janelinha e vamos lá. Olha só. Eu já tenho a estrutura básica do meu programa, né? E aí aqui, antes de a gente começar a pensar em codificação, vamos pensar nas operações, né? Então, dentro aqui do meu programa principal, poderia ter como um passo 1.1, o que vocês falaram para mim. Eu preciso entrada dos dois valores. Depois, na sequência, eu preciso fazer a operação de soma. E como um terceiro passo, eu preciso apresentar o resultado. O resultado. Tudo bem? Só que, quando nós estamos pensando em codificação computacional, esse meu passo de entrada de valores, a gente vai ver que ele vai ter que ser esmiuçado, ele vai ter que ser quebrado em outros passinhos. Tudo bem? E olha só para vocês verem se faz sentido para vocês. Se eu for fazer essa operação, deixa eu pegar o Adriano que está com o microfone aberto aí. Adriano, me ajuda. Sim. Eu vou ser a calculadora de soma, tudo bem? Certo. E você vai ser meu usuário. Aí, então, vamos ver qual que é a interação que eu preciso fazer com o Adriano. Então, eu sei que eu faço uma soma e o Adriano me fornece os dados. Eu já sei que é soma, é só soma que eu faço, só sei fazer soma, só sei fazer continha demais. Então, a primeira interação, né? Adriano, qual que é o primeiro valor? Você vai ter que colocar na tela preta, né? Para mim digitar o primeiro valor. Exatamente. Mas vou deixar só um pouquinho de lado isso por enquanto, Adriano. Vou fazer essa interação com você pessoalmente aqui mesmo. Tem um pouquinho de interação pessoal. Perdão, não escutei. Agora sim eu entendi. Vamos lá. Adriano, qual é o primeiro valor? 3. 3. Então, olha só, se eu vou até voltar aqui, eu sei que o primeiro valor é 3, certo? Eu vou colocar um V1 aqui igual a 3. Dá pra eu fazer a soma? Nesse ponto? Não. Não dá, porque eu não tenho o segundo valor. Então, eu preciso fazer de novo essa mesma interação com o Adriano, perguntando o segundo valor. Adriano, qual que é o segundo valor? 9. Igual a 9. Dá pra eu fazer a soma agora? Agora dá. Agora dá, porque eu tenho os dois valores, então eu vou fazer o quê? Só que vocês percebem que eu preciso lembrar que o primeiro valor é 3, o segundo valor é 9, e daí eu faço a soma e vou falar, Adriano, eu sou uma super calculadora de soma e a soma dos valores é 12.
Tudo bem? Ó, supimpa, né? Olha, super processamento. Eu poderia fazer de novo essa mesma interação. Quem que vai me ajudar aqui? Alessandra, tô vendo que você tá com um microfoninho aqui. Consegue interagir com a gente? E a Adriana não. Adriana, não tá conseguindo, sem problema. Alessandra. E a Isabela? Tô procurando quem tá com o microfoninho aqui. Lucas. Oi, professora. A Isabela tá aí. Isabela, agora eu vou fazer a soma dos seus valores. Tudo bem? Então, olha só. O processo, a operação continua sendo a mesma. Eu continuo sendo uma super calculadora de soma. Só que a interação agora é com a Isabela. Isabela, qual que é o primeiro valor? 5. 5. Se eu tiver só o valor 5 da Isabela, eu não consigo fazer nada ainda. Isabela, qual que é o segundo valor? 10. 10. Dá para eu fazer agora a soma para a Isabela? Agora eu consigo, né? Tenho o valor 5, tenho o valor 10. Isabela, a soma dos seus valores é 15. O que mudou, né? Muito obrigada, calculadora. Eu que agradeço, Isabela. Vocês conseguem perceber o que mudou da interação com a Isabela e com o Adriano? Valores O que diferentes. variou? O que variou foram os valores. Pode até falar, eu posso até dizer que mudou também o usuário com quem eu interagi. Mas a sequência de passos continuou o mesmo. Tudo bem? Eu, como uma calculadora, eu tô igual um robozinho aqui dizendo: peço o primeiro valor, peço o segundo valor, somo os valores e apresento o resultado. Se colocar para rodar de novo, peço o primeiro valor, peço o segundo valor, somo os valores, apresento o resultado. Tudo bem? Então, eu preciso ter em mente na resolução dos meus algoritmos que eu sempre vou executar a mesma sequência. Mesmo que o usuário seja diferente e mesmo que os valores fornecidos, os dados que eu vou pegar, seja diferente. Tudo bem? Até. Joyce. Diga, Lucas. Só para fazer uma pergunta, ali no main, né, a principal, então, nesse exemplo que tu tá dando, seria, você vai fazer essa soma, apresentou o resultado, e aí na hora que ele chega no return, ele é como se ele voltasse para o zero. Ele não volta para zero, Lucas. Esse return zero, na verdade, ele está ligado única e exclusivamente a esse inteiro. Não, então, essa função inteiro, digamos que a telinha está lá na telinha da calculadora com nenhum dado. Está aguardando os valores. Tá. Essa é a função ali, o começo dela. Depois que você fez a soma, deu o resultado, aí esse return, ele seria um comando que volta ela para aquela tela inicial para indicar os valores? Na verdade, esse return zero, Lucas, ele é só para indicar que a sua função finalizou. Aí, a forma de apresentação desse resultado, aí depende do jeito que a gente quer fazer. É isso que eu estou dizendo para vocês, que como tem esse int aqui ligado a main, esse 1 está ligado a esse int, tudo bem? É 1 ou pode ser 0 aqui, por padrão é 0 mesmo, com relação ao inteiro. Ele não necessariamente está ligado com as operações que a função faz. Certo. Tudo bem? Deu para entender? Tá. Vamos lá. Não, vamos lá, não. Quero saber se você entendeu. Não, eu assim, talvez por não conhecer, eu não eu queria enxergar ele de uma forma visual mesmo. O que seria essa função inteiro? E, por exemplo, você faz esse return, eu estou entendendo que ele volta ele vai fazer tipo um looping. Não, ele não faz função? looping ainda, não. Não? Não. Ah, tá. A nossa função main, Lucas, e não é só a nossa função main, né? De uma forma geral, a nossa codificação em C, ela sempre é executada de forma sequencial. E depois que ela passa uma linha, ela não retorna. A não ser que a gente coloque uma estrutura para obrigá-la a voltar. Então, o return, então no catar return, escrito return, mas ele
para finalizar. É para finalizar. A gente Ele vai não vai ver... retornar, ou ele não vai ficar retornando. Não, ele retorna uma vez então só, é e daí isso. quando ele chega nesse return 0, ele para a execução, porque não tem mais nada. Ah, entendi. Não, então é isso que eu me confundi então, que eu achava que o return, ele voltaria, né, para iniciar novamente aquela mesma função. Não, deixa eu até mostrar para vocês, que olha só, quando eu coloquei para... Não, deixa eu voltar, só um minutinho, compartilhar minha tela inteira, senão vocês não vão ver a execução. Professora, esse return, obrigatoriamente o número tem que ser 0? Pode ser 1, 3? Não necessariamente, só precisa obrigatoriamente ser inteiro. Pode ser 10, pode ser 50, não tem problema. Mas olha só, quando eu coloco para rodar, Lucas, ele vai dar problema, né? Porque ele não entende tudo que eu coloquei aqui. Então, vou colocar aqui como comentário, só pra gente não perder. Coloquei para executar. Ele executou, tá vendo? Olha, o processo retornou 0. Ele só retornou 0 e ele não continua. Se eu apertar qualquer tecla do meu teclado, ele encerra. Se eu colocar aqui, por exemplo, a pergunta até do Adriano, vou colocar aqui 57 e vou colocar para executar. Ele está dizendo para mim, olha, o processo retornou 57, porque é o retorno da main, e se eu colocar qualquer coisa aqui, olha, ele até deixa, mas se eu colocar enter, ele encerra, ele não faz mais nada. Tudo bem? Porque essa minha main é a função principal. Depois de ela ser executada, eu estou dizendo, olha, como finalização, você retorna para quem está executando o valor 57. Entendi. Esse valor pode ter um significado. Nesse caso, não tem nenhum por enquanto. Tudo bem? Por que tem esse formato, Lucas? Não é do nada e não é aleatório. A função main, ela é uma função especial. Ela é a função principal. Só que eu posso ter outras funções que são utilizadas dentro da main ou dentro de outras funções. Nesse caso, vamos supor que eu tenho uma função com a operação que eu estava fazendo aqui de soma. Eu posso criar uma função que recebe um valor A, recebe um valor B, faça a soma e no final ele devolve o valor somado. E aí esse valor que ele devolve eu posso pegar e tratar. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Essa questão da função, não tem como a gente fugir de começar da função main, porque senão o nosso programa não roda nada, não faz nada. Não, eu entendi. É que, assim, no caso, talvez eu confundi pela palavra return, né? De retornar. No caso, eu estou entendendo que ela vai retornar você colocou um valor lá, no caso 0 é para indicar que foi finalizada. Isso. O valor tá ok, chegou no final, tá ok. É só esse... Eu ainda, vou ser sério, eu não estou conseguindo visualizar funcionando dessa forma, mas eu estou compreendendo os passos. Tá. Eu acho que depois vai se encaixando. Sim, é normal, Lucas, porque a questão, até a gente conversou na semana passada, que a construção de algoritmos, a codificação, independente de linguagem, ela exige muito essa prática, por quê? Porque a nossa cabeça começa a abrir em relação a essas questões. O nosso cérebro é muito rápido. Então, por exemplo, quando a gente fala de fazer soma, a gente só fala, dá 2 valores, pronto, a gente já fez a soma. Quando a gente vai para um algoritmo, a gente tem que pensar nessa estruturação, né, de sequência, de pegar valor, armazenar valor, manipular valor e retornar valor. Tudo bem? Então, às vezes a gente fica naquela coisa de, ai, mas não precisa disso, faz direto. Mas não é tão direto assim. Porque não, o sim, computador, regras. O nosso cérebro também, né? Ele é dessa forma, é que a gente não percebe, né? Mas olha só, a gente não percebe agora. Quando a gente era lá pequenininho, foi começar a aprender o que era soma, subtração. Exatamente. A gente teve que treinar, né? É igual dirigir, pessoal, né? Para quem nunca dirigiu um carro, vai pegar, você fica pensando. Eu lembro quando eu comecei a dirigir, você pensa, ai meu Deus, qual marcha que tá aqui? Tá em primeiro, tá segunda. Quando você já vai praticando isso, fica natural. Então, você tá dirigindo, você não tá nem pensando, parece mais. Você tá indo, né? Claro que com atenção, mas você tá indo. Você não pensa mais no processo. É a mesma coisa com a programação. Então, esse começo fica assim, ai, nossa, mas não tá fazendo sentido, pra que isso, pra que aquilo, o que eu faço agora? Mas aí é o hábito,
É a prática e vai fazendo sentido. Ok, Joyce. Né? É normal, Lucas, não precisa ficar desesperado, não. Ô Joyce, sabe que eu explicaria assim, o retorno do programa, porque alguém chamou ele e ele retorna com alguma código de saída, é isso. Ele retorna pro code blocks para quem chamou. E aí ele dá aquele código que pode representar alguma coisa. É a saída, é o fim, né? Retorna para quem chamou, é isso. É exatamente isso, né? E é até interessante que a gente pode colocar até uma informação associada a ele. Vocês concordam comigo que quando eu coloco para rodar aqui, tá com o valor 0, e ele falou, processo retornou 0. Eu consigo ainda ter informação que o meu programa foi executado na totalidade, porque ele chegou nessa linha. E essa linha é a última. Se no meio do caminho acontecer algum problema e ele não colocou para mim essa mensagem, né, de o processo retornou 0, quer dizer que deu algum pepino no meio. Ele não chegou no final, ele não executou tudo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Maravilha. A Isabela até colocou, olha, eu tinha muita dificuldade com isso também, né, de visualizar o código. Depois que eu comecei a brincar com HTML e CSS, que você já visualiza na hora, eu comecei a entender mais fácil. Realmente, Isabela, tem esse grande benefício, né, do HTML e CSS, porque você vai ver que onde você colocou um código, uma linguagem de marcação, né, é ali que vai aparecer. Se você mudar de lugar, ele aparece em outro lugar também. Alessandra, para finalizar, é isso mesmo, Alessandra, né, como o professor Aigemiro colocou mesmo, ele está retornando que, olha, no final você retorna 0 para dizer que finalizou, acabou. Então, o 0 nesse caso é para finalizar. Não vai rodar, Alessandra, porque o return também, essa palavrinha especial, return, ele está dizendo que, olha, retorna da função, ele é meio que sai da função. Tudo bem? Mais pra frente a gente vai ver que eu poderia, vou até mostrar para vocês aqui, olha só. Dentro, além da main, eu poderia, não fiquem desesperados com isso, só dando um exemplo aqui. Eu poderia ter uma outra função aqui, soma. Int A, int B, e no final eu tenho um return A mais B. Olha só o return aqui de novo. Olha o int aqui de novo. Só que aqui, deixa eu mudar, não vou colocar int não, eu vou deixar int por enquanto, sim, porque a gente não sabe de float. Eu tenho uma função, e essa função não é a main. A minha função soma. Tudo bem? Diferente da main, que não recebe nada aqui dentro dos parênteses, e o que está dentro dos parênteses a gente chama de parâmetros da função, a minha soma tem. Ela tem 2. Tem um A e tem um B. Tudo bem? Essa minha função, que não é a main, ela pode ser utilizada. E ela pode ser utilizada, por exemplo, dentro da main. Eu posso chamar essa minha função aqui, soma 5 e 10, que eram os valores que a Isabela me forneceu. O que acontece aqui? Quando na main, na execução, ela encontra essa indicação, significa que ela precisa parar a execução nessa linha, pular para cá, executar tudo que está dentro dessas chaves e no final ela pode retornar algum valor ou não. Nesse caso ele retorna o inteiro. Esse valor inteiro eu poderia colocar aqui um int A igual. Então o retorno desse A mais B vai ser armazenado em A. Então só para ficar claro para vocês que o return ele indica a finalização e a devolução de algum valor processado. Esse valor processado pode ou não ser manipulado, como é o caso do return 0. Ele retorna 0, mas esse 0 não está sendo utilizado para nada. Só está sendo utilizado para falar, olha, cheguei no final e retornei 0. Acabou a execução. Tudo bem? Eu vou tirar aqui porque a gente precisa primeiro entender o que é esse int. Depois o return também, parâmetros, tudo bem? A gente vai chegar lá. E é bom que vocês estejam curiosos para isso, porque é a curiosidade que nos move, né? Para adquirir conhecimento, isso é muito bom. Mas fez sentido para vocês em relação a essa minha main?
E o return 0, deixa eu voltar para o Code Blocks, né, para ficar mais fácil para vocês verem. Tudo bem? Até aqui? Tudo bem. Maravilha. Então, olha só. Continuando, então, a nossa história de somar valores, né? Obter valores, somar valores e tal. Como até estava a conversa com o Lucas, o nosso cérebro funciona muito rápido. Então, a gente faz algumas operações sem perceber. Porque quando eu falei para vocês, olha, eu vou somar 2 valores que vocês vão fornecer. Vocês concordam comigo que eu tive que fazer uma operação de memorização dos valores que foram dados para mim? Quando o Adriano forneceu, acho que foi 3 e 5, não, foi 3 e 9, ó, a memorização falhando. Eu precisei colocar em algum pedacinho da minha memória aqui, o primeiro valor que o Adriano me deu foi 3, preciso guardar esse valor. E depois ele me deu o segundo valor, que foi 9. Eu preciso guardar esses 2 valores, porque se eu esquecer um deles, eu não consigo fazer a soma. Essa operação foi feita de uma forma que a gente nem percebeu, porque eram só 2 valores inteiros, eu consegui fazer isso. Certo? Já estava falhando já, mas ainda funcionou. No compilador, a gente precisa fazer a mesma coisa. Tudo bem? E aí, a gente começa a trabalhar com um conceito novo que a gente vai utilizar, vocês vão utilizar até o final do curso. Variáveis. Tudo bem? O que são as minhas variáveis? São valores que variam. Simples assim, né? Mas, de uma forma mais específica, as minhas variáveis são locais de memória. E os meus locais de memória podem armazenar vários tipos de dados. Por exemplo, como a gente fez uma soma de valores inteiros, eu posso armazenar um pedacinho de memória para separar um pedacinho de memória para armazenar um primeiro valor inteiro e depois um segundo valor inteiro. Tudo bem? Vocês concordam comigo que se o Adriano ou a Isabela tivesse me dado, Joyce, faz a soma de Ana e Maria? Não faz muito sentido. Tudo bem? Porque eu estou tentando fazer uma operação aritmética, uma operação matemática com números. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, não, posso falar para eles, ai gente, eu não sei fazer soma de nomes, eu só sei fazer soma de valores. Tudo bem? Aí eu buguei, eu posso dar uma bugada, dar uma travada aqui, não consigo dar o resultado. Aí não chega no return 0, olha só. Por quê? Porque não deu para processar. Se não deu para processar, deu algum problema. E se deu algum problema, eu não consigo finalizar. Tudo bem? Vai fazendo um pouquinho mais sentido até o nosso return 0. Então, olha só. Entrando no conceito de variáveis, eu vou mudar aqui para o Code Blocks. Quando a gente diz que nós precisamos da entrada de 2 valores, antes de mais nada, eu preciso especificar. Beleza, eu vou fazer soma. Soma de 2 valores. Que tipo de dados esses meus valores podem ser? Pode ser o inteiro? Pode, dá para fazer. Pode ser um valor real? Pode também. Se alguém tivesse me dado aqui, por exemplo, a Isabela me deu 5,1 e 10,2. Opa, 10,2. Eu consigo fazer a soma, porque são valores numéricos. Tudo bem? Mas eu preciso saber que o V1 é um valor numérico, o V2 é um valor numérico. Aí vem a questão. Mas e na linguagem C, quais são os tipos que ele consegue trabalhar? Vou mostrar para vocês. Basicamente, nós temos 4 tipos de valores que a linguagem consegue manipular. O primeiro tipo de valor é o que a gente chama de int. Olha o int aparecendo aqui. Uma chance para vocês adivinharem o que ele utiliza como int, qual o tipo de valor que eu consigo armazenar no int. Inteiro mesmo, Adriano. Então, se eu tenho um int, eu estou especificando que aquele pedacinho de memória só pode armazenar inteiro, só inteiro, porque a linguagem C é chata. Se eu falei que vou trabalhar com inteiro, vai ser inteiro até o final da execução. Tudo bem? Não posso colocar flow, não posso colocar valor real, não posso colocar nome, não posso colocar letra, só pode ser inteiro. Só que pode acontecer de, por exemplo, se eu quiser saber a altura, eu quero armazenar a minha altura. Dá para eu representar a minha altura no inteiro? O que vocês acham?
Dei spoiler mesmo, Vinícius. A cabeça já tá pensando em linguagem C. Mas o que vocês acham? Dá para armazenar uma altura num valor inteiro? Ah, vai ficar meio incompreensível, né? Fica esquisito, né? Porque geralmente, olha só, vamos ver na nossa linguagem. Adriano, qual que é a sua altura? 1,75 m. 1,75 m. Ele falou picado, né? 1,75 m. Tem outra forma de você fornecer a sua altura para mim, Adriano? 175 centímetros. Mas não é usual, né? Geralmente a gente não pensa na altura de forma, no formato de centímetros, a gente já pensa em metros e nós temos valores picados, nós temos a virgulinha ali, que é um valor real. Certo? Então, olha só, daí vai falar, nossa, mas eu vou ter que trabalhar com centímetros? Não, a gente pode trabalhar com float. Olha o spoiler aí, Vinícius. O que vem a ser o meu float? São valores numéricos que tem, além da parte inteira, a parte decimal. Em outras palavras, são valores reais. São os nossos pontos flutuantes. Tudo bem? Então, se for, por exemplo, Adriano, de novo, qual que é a sua idade, Adriano? 21. 21. Ele falou um valor inteiro para mim. Geralmente você não fala, eu tenho 21 anos e meio, 21 anos, 3 anos. Não, a gente só fala a parte inteira. Então, se eu quiser armazenar a idade do Adriano, eu posso utilizar um valor inteiro. Já para a altura, não é muito apropriado. Tudo bem? Só em relação aos valores reais, tem uma outra possibilidade que é o double. Os valores definidos, as variáveis definidas como double, elas armazenam também valores reais. Qual então é a diferença do float e do double? O float, ele tem casas decimais, o número de casas decimais menores do que o double. Quando que eu vou utilizar o float? Quando que eu vou utilizar o double? Vamos supor que eu fui para a NASA e eu preciso de uns cálculos muito específicos e eu preciso daquela precisão assim muito apurada. O que é interessante eu utilizar? O double, porque o número de casas decimais que ele consegue armazenar é o dobro do número de casas decimais do float. Ah, mas eu quero fazer cálculo só de quanto que eu vou ter de salário. Geralmente, quando a gente trabalha com valores monetários, a gente tem 2 casas decimais depois, né? Depois da vírgulazinha, 2 casas. Tem necessidade de ser o double? Não tem necessidade. Deu para entender a diferença dos dois? Float e o double? Sim? Não? Maravilha, obrigada, meninas. E por fim, o último tipo que eu tenho é o char. O que é o char? A gente já viu valor numérico inteiro, valor numérico real, com simples ou dupla precisão, né, que é o float e o double. E agora falta as nossas letrinhas, tudo bem? Que aí vem o char. Aí tem uma limitação chata do char. O char consegue armazenar uma letra só, um símbolo, tudo bem? Se, por exemplo, eu quiser armazenar o meu nome, que tem 5 letras, eu preciso de 5 casinhas de char. 1 charzinho, 2 charzinho, 3, 4, 5 char. Tudo bem? O float é mais limitado em relação às casas decimais. Tudo bem? Isso vai depender, Alessandra, eu não falei para vocês até em relação ao número de casas decimais, porque depende da arquitetura do computador. Pode ser que, por exemplo, um float represente 8 casas decimais, ou seja, vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais, e se for um float na mesma arquitetura, ele teria 16. Tudo bem? Dobra as casas do float. Isso mesmo, Thalita? Casas decimais, hein? Tudo bem? Não é o valor numérico, mas na verdade acaba sendo refletido no valor numérico, mas é em relação às casas decimais. Tudo bem? Tá, então olha só. A gente já sabe que tem int, tem float, tem double e tem char. Mas a gente precisa de um outro detalhezinho para conseguir realmente separar um local na memória e falar, esse local vai armazenar um inteiro. Ou então, esse local vai armazenar um real. Ou então, esse local vai armazenar um caractere.
que é o meu char. Tudo bem? Vem o detalhe agora dos nomes das variáveis. Por exemplo, conversando aqui com o Adriano, eu perguntei a idade dele. Tudo bem? Eu posso querer armazenar a idade do Adriano ou de qualquer outro usuário que utilize o meu programa. O que eu teria que fazer aqui? Se eu colocar só int, eu não estou definindo ainda nenhum local. Eu preciso dar um nome para o local. Posso colocar int idade, ou ponto e vírgula, ponto e vírgula. O que eu acabei de fazer aqui? Quando o meu código for executado e ele passar por essa linha, o que eu estou indicando, né? O que precisa acontecer? Separa um local na memória e esse local precisa ter um tamanho, segundo a arquitetura do computador, que eu nem preciso me preocupar, para armazenar um inteiro. Esse inteiro eu vou sempre associar com o nome idade. Então, se eu quiser colocar um valor aqui, eu vou colocar em idade. Se eu quiser pegar o valor, recuperar o valor, vai ser de idade. O ponto e vírgula, ele vem para indicar que esse processamento de criar uma variável do tipo inteiro acabou aqui. Tudo bem? Mas além da idade, eu quero a altura também. Só que a altura não pode ser inteiro, né? Como a gente está tentando utilizar o mais próximo do mundo dos nossos usuários. Então, eu posso criar aqui um float altura, ponto e vírgula. Olha o que está acontecendo. O meu programa vai ser executado, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Tá tudo ok com as minhas bibliotecas? Tá. Aí ele vai executar a main. O que tem dentro da main? Tem essa primeira linha. É uma declaração de variável. E essa minha variável tem o tipo inteiro e o nome idade. Tem mais algum inteiro? Não, acabei, ponto e vírgula. Então, aqui, depois que ele passa por essa linha, eu tenho certeza que na memória tem um espacinho capaz de armazenar um inteiro e esse espaço tem o nome de idade. Tudo bem? Na sequência, ele vai criar outra variável, só que agora é do tipo float, então agora eu consigo armazenar valores reais. E o nome é altura. E terminei também, olha o ponto e vírgula. Tudo bem? Se eu fosse fazer com um double, né? Double, não sei, eu quero o valor de pi aqui, com uma super precisão. De novo, declarei um local de memória capaz de armazenar um valor real, com dupla precisão, né? Tem mais casas decimais. E o nome desse local vai ser pi. E por fim, eu posso criar um char que eu vou chamar de letra, né? Criatividade ótima aqui. Char, então ele consegue armazenar um símbolo e o nome desse local é letra. Até aqui, tudo bem? Nós acabamos de criar as nossas primeiras variáveis. Olha que lindo! Nossas 4 primeiras variáveis, né? Idade, altura, pi e letra. Cada um com um tipo diferente. Tudo bem? Até aqui? Maravilha. Só um detalhe, pessoal. Daí, por favor, prestem atenção, porque a linguagem C é chata, no sentido de que tem que ser tudo do jeitinho que ela espera. Por exemplo, ponto e vírgula. Eu esqueci do ponto e vírgula. Vamos ver o que acontece? Ah, esqueci do ponto e vírgula na idade. Vou colocar para rodar. Opa, já deu erro para mim. E olha só o que ele está dizendo no erro aqui embaixo. Erro. Ele está esperando um igual, uma vírgula ou um ponto e vírgula. Por que pode ser igual, vírgula ou ponto e vírgula? Por exemplo, se eu tivesse idade 1 e idade 2, eu poderia declarar as duas variáveis na mesma linha. Idade 1, vírgula, idade 2. Mas o ponto e vírgula tem que estar ali no final. Nessa minha linha, eu estou dizendo que do tipo int, eu estou criando uma variável com o primeiro nome, que é a idade 1. E além disso, ó, é vírgula, não é ponto e vírgula, porque eu não finalizei ainda a declaração do tipo inteiro. Eu tenho a idade 2 também. Tem mais algum inteiro que eu queira criar? Se não tiver, obrigatoriamente eu preciso do ponto e vírgula. Tudo bem? Se eu esquecer essa vírgula aqui também e tentar rodar, ele está dando erro. O mesmo erro, né? Olha, você esqueceu de um ponto e vírgula, ou de um igual, ou de uma vírgula. Que nesse caso foi a minha vírgula. Tudo bem?
Detalhes então, né? A gente já viu então que nós temos 4 tipos de variáveis. São os tipos, né, definidos na linguagem. Int, float, double e char. Int para inteiro, float double para valores reais com menor ou maior precisão e o char para uma letrinha só, uma só. Tudo bem? E outro detalhe. Toda declaração de variável vai ser sempre nesse estilo. Primeiro eu defino o tipo dela. De novo, pode ser int, float, double, char. Ele já fica até em negrito e azulzinho porque ele já identifica como uma palavra reservada da linguagem. Ele identifica alguma coisa. Na sequência, depois de um espaço, eu preciso dar um nome para minha variável. Esse nome tem algumas restrições. Vou mostrar também para vocês no Codebox. Primeiro. Professora, Oi. eu tenho que necessariamente declarar as variáveis dentro da função principal ou posso declarar depois das bibliotecas, por exemplo? Pode também, mas tem uma diferença em relação a isso, Adriano. Quando eu declaro as minhas variáveis dentro das chaves da main, elas só podem ser utilizadas dentro dessas chaves da main. Se eu declaro ela antes, é o que a gente chama de variáveis globais. Aí a gente pode acessar essas variáveis de todas as funções que tiver no programa. Tudo bem? Como a gente está utilizando uma função só, fica meio que elas por elas, né? Porque daí é só a main que vai utilizar. Mas a gente vai ver que tem diferença. Quais outras funções existem fora a main na linguagem C? Daí são as funções que a gente pode construir. Lembra que eu coloquei para vocês a função soma? Era uma função diferente, definida dentro do mesmo arquivo. Então, se eu coloco, por exemplo, essa declaração aqui, vou tirar ela daqui e colocar. É isso que você perguntou, né, Adriano? Depois das bibliotecas eu coloco as minhas declarações. Se eu tiver aqui uma função, que era a minha função soma, aqui dentro das chaves da soma, eu consigo acessar essas variáveis. Dentro das chaves da main, eu consigo acessar também. Quando essas minhas variáveis estão dentro do contexto de alguma função, que nesse caso é a função main, se eu tentar acessar essas variáveis aqui dentro, eu não consigo. Tudo bem? É o que a gente chama de escopo de variáveis. Ela pode valer no programa inteiro ou ela pode valer só em um pedacinho do programa. Entendi, obrigado. Maravilha. A gente vai chegar nisso também, Adriano, mas é até legal vocês irem perguntando, porque tem essas diferenças sim, ok? Mas aí, voltando, pessoal, em relação aos nomes das nossas variáveis. Eu não posso dar qualquer nome para minha variável. Primeiro, minha variável não pode começar com um numeral. O que eu fiz aqui de idade 1 é aceito, mas se eu tentasse fazer o contrário, idade. Olha que ele já ficou com coisinha diferente. Não pode. Nenhuma variável pode ter nome começando com um numeral. Eu posso colocar depois de alguma letrinha. Por exemplo, I1, I20, não tem... Opa, 120 não, né? I20, não tem problema. Mas sempre começa com uma letra. Tudo bem? Outra coisa, nome de variável não pode ter espaço. Como a gente fez aqui, idade 1. Isso vale, porque não tem espaço. Se eu colocar idade espaço 1, não pode. Tudo bem? Eu poderia colocar idade underline 1. O underline é o único caractere especial que é aceito em nomenclatura de variável. Mais, menos, asterisco, barra, cifrão, o símbolo do percentual, acento circunflexo, acento agudo, qualquer outro tipo de caractere especial eu não posso utilizar no nome da minha variável. Tudo bem? Tem isso nos slides para vocês, eu não sei se está nesse, porque eu estou seguindo a cabeça só, né? Mas aí tem isso para vocês anotado, mas é bom eu perceber que tem algumas regrinhas na definição dos nomes. E por fim, pessoal,
Se eu definir o nome da minha variável como idade, tudo em minúsculo, até o final do programa eu tenho que utilizar tudo em minúsculo. Tem uma diferença entre I maiúsculo com I minúsculo. São duas variáveis diferentes. Tudo bem? Na verdade, não era o penúltimo, falta um último. Se eu definir, olha só o que eu fiz aqui nessa linha. Eu defini uma variável idade, uma variável do tipo inteiro, idade 1. Depois eu defini um I. Aqui no final eu tentei declarar de novo uma variável com o mesmo nome. Mesmo sendo do mesmo tipo, vai dar problema. Vamos colocar aqui para rodar. Olha, tem uma redeclaração de I. Não posso. Ah, Joyce, mas e se eu criar um I int e um I float? Dá? Não dá também. Olha, tem um conflito de tipos para minha variável I. Tudo bem? Então, dentro de um mesmo programa, a gente vai ver que é sempre uma variável com aquele nome. Tudo bem? Mesmo se eu declarei uma variável com o mesmo nome para tipos diferentes, não pode. É sempre um nome para cada variável, tem que ser diferente. Então, só relembrando, né? Declaração de variável sempre é o tipo, o nome, e se não tem mais variável, ponto e vírgula. Para o nome da variável, não pode ter espaço, não pode ter caractere especial, exceção para o underline, não pode ter espaço, faz diferenciação entre maiúsculo e minúsculo, tudo bem? E não pode ter nome repetido. Ok? Dúvidas até aqui? Todo mundo quietinho, olha o desespero, não fiquem desesperados não, que a gente está caminhando. O começo é chatinho. Maravilha. Bem, pessoal, a gente já vai finalizando já, tá? Porque daí a gente fica falando muito tempo na cabeça de vocês, chega uma hora que a gente não tá prestando atenção mais. Só pra gente finalizar pelo menos esse tópico, quando a gente cria uma variável, como a gente fez aqui, int idade 1, I, idade 2, I maiúsculo, float altura, double P, char letra, a declaração não coloca nenhum valor lá dentro. Se eu tentar verificar o que tem dentro de idade 1, vai ter um valor doidão, que é o que a gente chama de lixo de memória. Por quê, né? Vamos entender o porquê disso. Eu tenho lá o meu espaço da memória RAM. Quando ele encontra essa instrução, olha só o nosso algoritmo, int idade 1, ele vai buscar algum local da memória que não está sendo utilizado, tudo bem? E um local que dê para colocar o inteiro. Quando ele fala, olha, esse pedacinho dá para colocar, daí ele pega, separa esse espaço, diz como se ele estivesse agora em utilização, porque ele está em utilização, e ele tem o nome de idade 1, por exemplo. Ali dentro, naquele espaço, pode ser que antes estava armazenado algum valor, algum nome, por exemplo. Tudo bem? Então, por que a gente chama de lixo de memória? Porque é uma posição que antes estava preenchido com alguma coisa, e esse alguma coisa pode não fazer mais sentido. Tudo bem? Pode ser um valor doido, às vezes voltam símbolos pra gente, mas é sempre o quê? É sempre o lixo de memória. Aí a gente vai ver como que a gente faz para modificar o valor daquela variável, daquele espaço de memória. Tudo bem? Tá, olha só, a gente viu bastante coisa hoje, né? Bibliotecas, primeiro, o formato geral de um programa em C, o que são as bibliotecas, como que eu incluo bibliotecas, declaração de variável. Tá faltando ainda para a gente fazer a nossa operação de soma, né? A supercalculadora de soma, a gente vê como que eu pego o dado do usuário, faço a operação e retorno para o usuário. Tudo bem? Mas eu acho que é interessante eu não me estender muito aqui, porque senão vocês vão ficar doidos comigo. Deixa eu só ver se a gente falou tudo então. Rapidinho, pessoal. A gente viu a estrutura básica do programa C. Aqui tem para vocês, né? Olha, no começo, conjunto de bibliotecas. Depois nós temos... Olha só, vocês perceberam que tá diferente aqui? Tem um tipozinho diferente. Esse void, ele significa que ele é nada.
ele não armazena nada, que na verdade é um tipo de retorno. Eu posso executar a minha função e no final não retornar nada. Eu não quero retornar inteiro, nem float, nem char, nem nada. Eu quero retornar nada. Por que eu mostrei para vocês sendo como inteiro? Tem muitos compiladores que não aceitam a main definida como void. Tudo bem? Então, se vocês quiserem testar depois, testem com o void, aí ele não tem o return. Mas de uma forma geral, para não ter pepino de em um funciona, em outro não, eu mostrei para vocês com o inteiro. Ok? Então, eu tenho a função principal, que é o ponto de partida, né, a nossa main. E dentro das chaves, olha só, as chaves que eu coloquei estavam aqui na frente, mas nada me impede de colocar aqui embaixo. Mesma coisa. Dentro das chaves eu tenho um conjunto de instruções. Mais pra frente a gente já viu o que é o printf, que é para mostrar dados na tela. Tudo bem? Em relação ao ambiente de desenvolvimento, a gente tem essa sigla, né, IDE, que é Ambiente de Desenvolvimento Integrado. No nosso caso, nós estamos utilizando o CodeBlocks. Pessoal, a critério de vocês, pode utilizar qualquer outro. O compilador, ele é responsável, é aquela operação da engrenagem amarelinha. Ele vai verificar o código-fonte escrito na linguagem C, transforma para a linguagem de máquina para conseguir ser executada e depois a gente consegue executar esse programa. Tudo bem? Deixei aqui também para vocês, tem o link de download do CodeBlocks e tem do DevC++ também. É uma das outras opções. Tem online também, para quem não quiser instalar. Com relação à criação de um novo arquivo de código-fonte, mostrei para vocês também, né, as duas opções. Pode ser pelo menu File, New, Empty File, ou tem aquela folhinha branca com o amarelinho, né, aquele maisinho amarelo. Para a gente conseguir compilar e executar, tem os botõezinhos. Na verdade, está faltando só a engrenagenzinha aqui. Tudo bem? Aí depois eu coloco também. Deve ter tido algum problema aí. E as referências. A gente acabou vendo variáveis também. Olha só que maravilha. Tudo bem até aqui? Ficou alguma dúvida? Vinícius, do curso... Aí, Vinícius, agora é só especializar, hein? Os programas aí da linguagem C. Delícia. Alguma dúvida, pessoal? Alguma consideração? Ficou algum pontinho aí que para vocês, não sei, não fez muito sentido? Ai, que maravilha, Alessandra. Muito bem, fico feliz por isso. A gente vai caminhando nesse passo mesmo, pessoal. Não fiquem desesperados. Eu tô falando para vocês por experiência minha mesmo. Não vou falar para vocês há quantos anos, né? Porque a gente acaba entregando idade aqui. Mas o meu primeiro curso de programação foi desesperador também. Eu ficava achando que aquele negócio não ia entrar nunca na minha cabeça. Mas depois que começa a entrar, é gostoso a gente ver as coisas funcionando. Quando dá os pepinos e a gente tem que encontrar os erros, é uma delícia. Bruno, essa primeira parte realmente, né, a gente não vai funcionando direito, vai ficando abstrato, mas eu acho que não adianta também a gente encher vocês de informação logo de cara assim e ficar aqui até 6 horas mesmo, falando um monte de coisa que vai chegar um momento que vocês não vão prestar atenção, não vai fazer sentido mais, né, a gente começa a ficar cansado, ainda mais na frente do computador e sem interação pessoal aí que faz falta. Mas a gente vai caminhando e vai fazendo mais sentido. Tudo bem? Professor Argemiro também, se quiser fazer alguma... de novo, eu disparo a falar, desculpa por isso, mas... Nossa, Joyce, estava um show de aula, gostei muito. Maravilha. Eu tô lembrando aqui, quando eu tive o meu primeiro contato com a linguagem, né? Eu era estagiário, recém-formado. E comprei um livro, aprendi sozinho. É a linguagem mais simples que existe, pessoal. É muito fácil de aprender. Só tem 4 tipos de dados, você viu a professora falando? Ela é simples demais, só tem uma função. Tudo que vier depois, o que é? Não é da linguagem, é coisa criada pelos programadores
As bibliotecas, o poder da linguagem está nas bibliotecas, né, que já vem pronta para você usar. Mas a linguagem em si, já foi mostrado uma grande parte dela, ela não tem muita coisa não. Tem os tipos de dados, tem algum... E acabou. Tudo é função, você vê que lá no comecinho a professora disse lá o jogo da velha, né? E você diz as bibliotecas que você vai usar. Então tá tudo lá dentro das bibliotecas, a função printf, a função para digitar as coisas. É muito fácil de aprender, agora tem que saber usar. Ela é chata, né? Tem que ter o ponto e vírgula. Acontecem muitos erros, né? Fica de olho lá no pezinho do CodeBlocks, ele fala tudo para você qual é o erro. Ah, mas está em inglês, não entendi nada. Cata, prega no Google lá, ele já dá a resposta para você e explica aquele erro. O que vai acontecer? Com o tempo, aqueles erros começam a se repetir, você já vai saber o que é. Fica de olho lá que vocês vão ter mais independência, né? Não fica com raiva não, olha lá embaixo, entende, interpreta aquele erro que deu lá, que vocês vão ter mais autonomia, né? Mas é isso, mais uma vez eu estou querendo dizer que eu estou a dispor de vocês no plantão de dúvidas, né? Não se apertem, manda o código por e-mail para mim, eu resolvo, respondo, tá bom? É só isso. E show de aula, Joyce, muito bom. Muito bom. Vamos juntos, né? E fico aberto também, pessoal, se vocês estiverem sentindo falta de alguma coisa, precisar horário de atendimento, tanto do professor Argemiro, estou à disposição também. E a gente vai construindo juntos. Com o tempo vocês vão ver que programação é uma das coisas mais lindas da face da Terra. Você fala para ele fazer uma coisa, ele faz. E não fica desobediente com você. Faz tudo do jeitinho que você falou. É muito bom. Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Novamente, né, desejo, professor Argemiro, um bom restinho de semana, né? A gente já está na metade. Para vocês também, deem uma olhadinha no Moodle, que tem também os materiais de referência. Outro detalhe é que eu criei também no RI a nossa partezinha, né? Nosso segmentinho lá de exercício. Não tem nada ainda. Só para vocês verem se vocês conseguem acessar. Se tiverem problema, entrem em contato com a gente. Tá bem? Eu vou parar a gravação então.